Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elton Dias. Daremos continuidade com a aula 2 na disciplina de Eletrônica Digital 2 para o curso técnico em Mecatrônica. Na aula passada, vimos os conceitos iniciais para estudar de forma mais aprofundada todos os circuitos mais elaborados que utilizarão como bloco básico flip-flops e os outros componentes vistos na primeira aula. Então, nesta aula, veremos como funciona e como se dá o funcionamento do registrador de deslocamento, contadores assíncronos, além dos contadores síncronos. Veremos como é a disposição dos componentes, que tipo de flip-flops são utilizados em cada um desses circuitos, além de algumas aplicações e alguns conceitos que estão associados a esses três tipos de componentes. Vamos começar com o registrador de deslocamento. O registrador de deslocamento, ele nada mais é do que um grupo de flip-flops que estão ligados de modo que os bits armazenados sejam deslocados de um flip-flop para o outro, após os pulsos de clock. Então aqui já observa-se que trata-se de um circuito síncrono, onde é necessário os pulsos de clocks gerados por aqueles circuitos vistos na aula anterior. Se tratando de registrador de deslocamento, temos quatro tipos básicos. Temos registrador de deslocamento com entrada serial e saída serial. Mais a pouco veremos como funciona cada um desses tipos de informação, tanto serial como paralela. Temos serial, entrada serial e saída paralela, entrada paralela e saída serial, além de entrada paralela e saída paralela. Então, ao lado de cada uma dessas denominações, temos também a sigla em inglês, onde são utilizadas pelos fabricantes nos catálogos de cada um desses dispositivos, informando qual é a especificação, qual é a montagem de cada um deles dentro do componente. Então, além de registrar deslocamento, ou seja, deslocamento de bits, temos também outras denominações ou funções para cada um desses circuitos, que são eles. Entrada serial, saída paralela. Além de registrar o deslocamento, ele converte uma informação série em informação paralela. Entrada paralela, saída serial. Converte a informação paralela em série, ou informação serial. Já o entrada serial, saída serial, ele apenas irá armazenar a informação série para utilização posterior, da mesma forma como foi armazenada, e a entrada paralela, saída paralela, vai armazenar a informação na forma paralela e poder utilizar posteriormente a mesma informação da forma como ela chegou, de forma paralela. Mas o que seria isso? Informação série e informação paralela. Informação série é aquela que utiliza apenas um fio, sendo que os bits são utilizados um de cada vez. Então, um exemplo mais comum e conhecido por todos é o cabo USB. Então, o USB ele é um cabo com informação serial, ou seja, cada bit ele é transmitido uma vez, só que isso em velocidades altíssimas. A informação paralela é aquela onde todos os bits se apresentam simultaneamente. Então, para isso, temos cabos antigos de computador, que é o cabo IDE. Então, são cabos de vários pinos, onde são entregues várias informações ao mesmo tempo. Hoje em dia, esses cabos foram substituídos pela tecnologia SATA, que também é um serial. É uma evolução desse tipo de cabo. Ele transporta mais informações por conta de trabalhar com velocidades maiores. Então, série, um bit por vez, como em sequência, eles vão em fila, e em paralela, todos de uma vez. O que vai definir isso? O tamanho do barramento. Ou seja, se o barramento for 8 bits, a cada pulso de clock serão transmitidos 8 bits por vez. Se for 16 bits, vão ser 16 bits por vez. Então, quanto maior o barramento de bits de dados, mais informação poderemos transmitir utilizando apenas um único pulso de clock. Os registradores de deslocamento, como eles funcionam? Utilizarão o flip-flop tipo D, como mostrado na apresentação, conectado da seguinte forma. Teremos que a saída do flip-flop Q vai estar ligada na entrada J do seguinte e a Q barra do anterior na saída K do seguinte. Então serão conectadas dessa forma. O primeiro flip-flop, a entrada K vai ser o valor complementar da entrada J. Então ali serão entrados os dados que serão deslocados nesse flip-flop. Outra informação importante é que os clocks são curto-circuitados, ou seja, todos os flip-flops possuem o mesmo pulso de clock, vão receber a mesma informação. Então abaixo está mostrado um diagrama como funciona na aplicação de clock, na primeira linha, CLK,
a aplicação de dados de entrada, que é o data in, e as saídas que. Observa-se que a cada pulso de clock, o que acontece? A informação que está na entrada vai para o primeiro flip-flop. Após outro pulso, essa informação que está no primeiro vai para o segundo, e a nova entra no primeiro. Após o outro pulso, do segundo flip-flop vai para o terceiro, do primeiro para o segundo, e a nova entra no primeiro, e assim sucessivamente. Então, a cada pulso, ele vai jogando a informação para frente. Quando chegar no último flip-flop, se der mais um pulso, o que vai acontecer? Ele vai começar a perder essa informação, porque está chegando informação nova e eu estourei a capacidade do meu equipamento, do meu registro de deslocamento. Então, como poderemos resolver essa situação? Utilizar registro de deslocamento com a capacidade adequada para a nossa aplicação. Pode ser de 4 bits, como está mostrado na apresentação, ou de 8, ou 16, 32. O que vai definir isso vai ser o sistema onde será aplicado esse registrador de deslocamento. Na apresentação está mostrado o registrador de deslocamento de entrada serial e saída paralela, que é igual ao visto anteriormente. Vai chegando um bit de cada vez na entrada do primeiro flip-flop tipo D, e à medida que for acionando os pulsos de clock, pode-se obter as saídas da informação em cada um deles, utilizando o terminal Q. Temos Q3, Q2, Q1 e Q0. Como podemos converter a informação série em paralela? Aplicamos o primeiro bit da informação série, damos um pulso de clock. O segundo, outro pulso de clock. O terceiro, outro pulso. E o quarto, outro pulso. Após os 4 pulsos, o que vai acontecer? Tudo que foi amostrado na entrada, que é a entrada série, vai estar na saída paralela. Então você pode armazenar essa informação que está chegando em série, que é um bit por vez, em informação paralela, onde pode-se ver como foi a sequência de cada um desses bits na entrada. Se tiver 1, 0, 1, 0, após os 4 pulsos, as saídas dos flip-flops serão da mesma forma. 1, 0, 1, 0, na mesma ordem. Temos também um registro de deslocamento, entrada paralela e saída serial. Então, como vai ser esse circuito? Primeiramente, iremos limpar todos os flip-flops, aplicando um pulso no clear, isso irá zerar todos, e presetar apenas o que queremos que tenha informação 1. Caso eu queira que todos os flip-flops armazenem 1, aplicarei um pulso de preset em todos eles. Então, ao fazer isso, armazenaremos a informação nesses flip-flops, e após os pulsos de clock, teremos essa informação que está paralela na saída do último flip-flop, que é a saída Q0. Como são 4 bits, serão necessários 4 pulsos de clock para obter toda essa informação que está paralela na saída serial e utilizar em algum circuito que necessite dessa informação. Na imagem temos também um circuito que ele tem todos esses parâmetros vistos em registro de deslocamento. Os 4 tipos em um só. Entrada e saída serial, entrada serial, saída paralela, entrada paralela, saída serial, ou ambas paralela, entrada paralela e saída paralela. Do que vai definir isso vai ser a aplicação desse circuito. Então ele pode ser implementado também utilizando os flip-flops tipo D. São os flip de armazenamento utilizados também em memórias. Temos algumas aplicações para os registradores de deslocamento, que são elas, como visto anteriormente, converter a informação série em paralelo, converter paralelo em série, pode-se também utilizar como multiplicador ou divisor por 2, percebe-se ao deslocar um bit de posição, estamos multiplicando ou dividindo um número binário por 2, além de utilizar como memória, visto que uma unidade do flip-flop, como ele utiliza um flip-flop tipo D, ele armazena um bit de informação, podemos armazenar uns e zeros. Sabe-se que para armazenar uma informação muito grande, como uma informação ou um arquivo de computador, são necessários vários desses componentes para armazenar uma informação mais complexa. Temos também outro circuito muito importante, que são os contadores. O que são os contadores? São circuitos digitais que variam seus estados sob o comando de um clock. Também são circuitos que dependem desse tipo de informação, segundo uma sequência predeterminada. Então pode-se definir a sequência que o contador irá contar, podemos contar de forma crescente ou decrescente, com números ímpares ou pares, da forma como definirmos, e utilizar o pulso de clock para que o contador conte normalmente
em cada um desses valores. Os contadores, essencialmente, podem ser de dois tipos. Temos tipos assíncrono e o tipo síncrono, que veremos com mais detalhes agora. O contador síncrono utiliza flip-flops que funcionam de forma assíncrona, ou seja, eles não apresentam sincronismos. Eles têm hora que alguns flip-flops irão atuar, outras não. Então cada um terá o seu tempo de atuação. Eles não possuem uma entrada de clock comum, visto que essa característica está atrelada ao contador síncrono. A entrada de clock ela se faz necessária apenas no primeiro flip-flop, sendo que os demais são ligados em cascata. Então o flip-flop seguinte, o clock dele será ligado na saída do anterior, sempre dessa forma para o contador assíncrono. Eles podem ser contador de pulso, posso fazer uma contagem de itens numa esteira, ou contador de passos, ou seja o que for para contar, através de pulso. A cada evento haverá uma transição na contagem desse contador, ele irá acrescentar ou diminuir o valor que está nele armazenado. Contador de década, onde pode se contar de 0 a 9. Sequencial de 0 a n, pode-se definir que a contagem seja de 0 até um número qualquer, 5, 12, 13, qualquer número. O que vai definir isso vai ser o circuito de controle que estará ligado a esse contador. Além de contar de forma crescente, temos também contadores que contam decrescente. Além também do crescente e decrescente. Pode-se combinar as duas funções em um único contador assíncrono. O contador de pulsos é o sistema binário em sequência. Então ele vai contar o valor de 0 até n de forma binária. Se eu tiver um flip-flop lá, um contador com 4 bits, o início da contagem será em 0000 e o último número 1111. Então o funcionamento como se dá? Temos o pulso de clock no primeiro flip-flop, que deve ser do tipo T, já que ele vai estar sempre comutando as entradas. Então assim que ele dá o primeiro pulso, o primeiro flip-flop irá mudar. Então ele dá o segundo pulso, o flip-flop inicial irá mudar e já vai acionar o seguinte. E assim sucessivamente, até mudar todos os estados lógicos dos flip-flops. Na imagem está mostrada a representação desse tipo de contador síncrono. Observa-se que, um detalhe muito importante, que o clock do flip-flop à direita está ligado na saída do anterior. Então a transição desse irá depender do valor do estado do flip-flop anterior. Assim, até o último flip-flop, o quarto. E à direita, temos a imagem do valor lógico de cada um desses flip-flops à medida que vai se mudando o valor de clock. Então temos 17 pulsos para que ele conte até o valor máximo dele. Nesse caso, desse flip-flop de 4 bits. Temos o contador assíncrono crescente. Um tipo desse é o contador de década, que ele conta de 0 até 9. Esse componente nada mais é do que o mesmo visto anteriormente, mas com um componente adicional. Tem-se uma porta não E, de várias entradas, onde essas entradas serão conectadas nos flip-flops acima, e quando a contagem chegar ao fim, o que vai acontecer? O contador será resetado, ou seja, ele vai voltar para a condição 0. Isso se dá sempre no valor seguinte ao que desejamos contar. Por exemplo, queremos um contador que conte de 0 até 9. Então, a situação, o caso 10, sabemos que esse contador irá contar, mas ele não deve apresentar na saída. O que vai acontecer? Teremos que fazer um circuito lógico para que quando esse contador chegar em 10, ele volte novamente para 0, para assim contar sempre repetidamente de 0 até 9, passando por cada número. Assim funciona um contador de década e também um contador sequencial de 0 a n, que ele vai contar de 0 até um valor qualquer que iremos definir. O processo de montar desse contador é semelhante ao do contador de década. Então será analisadas a contagem desse contador e no valor seguinte que a gente desejamos, ou seja, o valor n mais 1, será elaborado um circuito que, para essas situações, serão aplicados um pulso de clear em cada uma das entradas, voltando novamente para 0. Então na imagem pode observar que há uma porta não E, ligando duas saídas do flip-flop, e quando ele chegar na determinada contagem, o clear será acionado e ele voltará novamente para 0. Pode-se contar até 2, até 3, até qualquer número, utilizando esse tipo de artifício no contador assíncrono crescente. Tem-se também o contador assíncrono decrescente. Ele irá contar de um valor n até 0, de forma decrescente.
Há dois tipos de configurações para esse tipo de contador. Pode-se utilizar da mesma forma que o contador assíncrono crescente, ou seja, ligando as entradas de clock nas saídas Q dos flip-flops anteriores, só que agora utilizaremos as saídas complementares, ou seja, o Q barra de cada um deles. Observa-se quando são limpados os flip-flops, ou seja, aplicado um pulso de clear, todos eles vão para zero na saída principal, que é a Q. Consequentemente, teremos na saída complementar o valor 1111, ou seja, todos eles estão com a saída no valor máximo, o valor 15. A cada pulso de clock, a entrada Q normal ela vai aumentando, consequentemente, a saída Q barra vai diminuindo. Então, temos a montagem desse componente, desse circuito, à esquerda, e à direita, um diagrama mostrando todos os estados lógicos das saídas em função da aplicação dos pulsos de clock. Observa-se que eles iniciam no valor 1111 e vão decaindo até o valor 0. Quando chegar no 0, o que vai acontecer após o próximo pulso de clock? Vai voltar novamente para o valor máximo, já que não tem nenhum componente ou dispositivo para interromper a contagem desse contador assíncrono decrescente. Tem também esse componente em outra configuração. Pode-se utilizar as saídas Q normal, da mesma forma que no crescente, só que agora, ao invés de utilizar a saída Q normal no clock, utilizaremos a saída complementar, que é o Q barra. Então, da mesma forma, podemos presetar todos os 4 flip-flops, como mostrado na ilustração. A informação vai para o nível máximo, ou seja, a contagem máxima, que é 15. 1111. Então, a cada pulso, o que vai acontecer? Ele vai decrescer essa contagem. Então, ele vai chegar até 0 após a quantidade de pulsos necessária. É outra forma de utilizar o contador decrescente, utilizando a mesma saída que é normal, tanto para o contador crescente como para o decrescente. Então, a partir dessa configuração, pode-se obter o contador assíncrono crescente e decrescente. Então, como podemos fazer para que ele conte das duas formas? Apenas selecionando qual saída do flip-flop anterior será ligada no clock do seguinte. Então, nesse circuito, da mesma forma que o anterior visto, as saídas serão Q normal e o clock vai ter um circuito especial que irá selecionar se eu utilizarei Q normal ou Q barra, respectivamente, contagem crescente, contagem decrescente. Então, abaixo na figura, tem-se uma entrada de controle X. Dependendo do valor dessa entrada de controle, pode-se selecionar qual saída será aplicada no clock do seguinte, utilizando esses esquemas de portas lógicas, que é um sistema seletor de saídas que será aplicado na entrada de clock do flip-flop seguinte. Tem também o contador síncrono, que são formados por flip-flop JK, possuem as entradas de clock curto-circuitadas, ou seja, vão trabalhar em sincronismo, todos irão mudar da mesma forma, todos os flip-flops atuarão de forma sincronizada por conta disso. Então, a cada pulso, todos os flip-flops irão mudar o seu estado lógico. Para dimensionar um contador desse tipo, deve-se estudar o comportamento das entradas JK dos flip-flops, a fim de conhecer suas saídas e obter a sequência desejada. Então, ele é um pouco mais complicado de elaborar do que o flip-flop anterior. Então, para isso, deverão ser estudadas novamente a tabela verdade do flip-flop JK. Então, na ilustração temos a tabela verdade do JK, mostrando que quando as entradas forem 0 e 0, irá manter o estado. Quando o J for 0 e o K for 1, ele vai fixar a saída em 0. Quando o J for 1 e o K for 0, ele vai fixar em 1. E quando ambos forem 1, irá inverter o estado. Então, a partir disso, podemos combinar essas entradas com as saídas Q anterior e Q futuro. Para que isso? Queremos elaborar uma contagem, por exemplo, de 0 até 3. 1, 2, 3. Saberemos a saída futura a partir do valor da entrada anterior. Ou seja, quando eu chegar em 3, eu sei que o anterior foi 2. Quando eu chegar em 2, sei que o anterior foi 1. Então, analisando essas situações, pode-se elaborar uma contagem qualquer, utilizando um contador síncrono. Então, para isso, é necessário montar um circuito combinacional em função das saídas dos flip-flops. Então, todas as saídas dos flip-flops Q e Q normal de todos eles irão servir como uma entrada nesse circuito combinacional e em seguida serão
ligadas nas entradas J e K, a saída dessa operação. Como é que vai ser definido esse circuito combinacional? É preciso elaborar um circuito mais complexo, utilizando mapas de Carnot. Então, vamos utilizar mapa de simplificação, onde serão utilizadas as saídas, que é normal de cada um deles, irá ser feita uma operação lógica, o que vai definir essa operação lógica vai ser a contagem que desejamos, e em seguida esse valor será aplicado nas entradas J e K de cada um deles, proporcionando assim a contagem. No contador síncrono pode-se construir um contador que gera uma sequência qualquer. Não necessariamente precisa ser na ordem, pode ser uma hora crescente, uma hora decrescente, da forma como definir. Essa é a grande vantagem do contador síncrono. Então, para determinar os circuitos combinacionais, é fundamental conhecer os métodos de simplificação de expressão booleana, sendo que amplamente são utilizados os mapas de Weis-Carnot, por conta da simplificação mais rápida e da quantidade de variáveis que serão trabalhadas aqui nesse tipo de circuito. Temos algumas aplicações de contadores, que são elas o relógio digital, podemos utilizar para contar o tempo, divisão de frequência, caso queiramos uma frequência menor do que um sistema está disponibilizando. Se vamos usar a frequência de 10 MHz, eu queira de 5, vou dividir essa frequência por 2. Para isso, utilizarei os contadores. Pode-se também medir frequência e tempo. Pode-se também gerar formas de onda, além de utilizar também como temporizadores e em circuitos de conversão analógica e digital, como será visto posteriormente, que irão converter informação analógica em informação digital. Bom, na aula de hoje, entendemos o funcionamento dos registradores de deslocamento e seus principais tipos. Vimos que há 4 configurações que eles podem ser utilizados e também podem ser utilizados na conversão de informação série e paralela e manter ou armazenar esses 2 tipos de informação. Compreendemos também os principais tipos de contadores assíncronos, são aqueles em sequência, crescentes ou decrescentes ou mistos, os síncronos e seus modos de operação, e também como montar cada um desses circuitos. No slide tem algumas referências que devem ser consultadas para maior aprofundamento desse conteúdo. Então, na próxima aula, daremos continuidade à aula 3, vemos os conversores analógico e digital, memórias e as famílias lógicas. Até a próxima, pessoal.